A política está mostrando as caras. Estamos já chegando no final de setembro, já também de setembro, né? E as eleições estão aproximando um ano e um mês, mais ou menos, né, Felipe? Mais ou menos para as eleições estaduais, federais e assim por diante. Está havendo um rearranjo da área da política, os partidos se definindo como estarão para o ano que vem. A gente percebe alguns partidos que estavam meio na sombra, começam a, a definir as suas hostes que vão trabalhar. Teve partido que perdeu, inclusive o próprio governador do estado do Rio Grande do Sul trocou de partido, levou uma porção de gente junta, outros vieram. Como é que está se aprontando politicamente os partidos aqui do nosso Rio Grande para a eleição, pelo menos, por exemplo, para governador, para o deputado? Bom, Fábio, a gente tem visto nesses últimos meses, na verdade, desde o início de 2025, uma mudança de postura, especialmente do governador, com relação ao Rio Grande do Sul. O governador começou a focar mais suas agendas em temas eleitorais, em tentar surfar algumas pautas nacionais, acabou começando a falar mais sobre temas de interesse nacional, indo mais aos grandes centros aí, né, não apenas Brasília, mas especialmente São Paulo, para falar com veículos de audiência nacional, portanto, mirando uma possível candidatura presidencial. E aqui no estado a gente tem visto o vice-governador Gabriel Souza percorrendo mais o território na condição de governador em mandato, né, pela ausência do titular, para se tornar mais conhecido. Essa mobilização por parte da chapa atual já indica, né, uma sucessão de Gabriel Souza ao governo do estado, como um candidato a ser apoiado pelo Eduardo Leite. E pela esquerda nós temos aí uma indefinição ainda de nomes, né? Edgar Sim. Preto, que foi candidato na última eleição, ainda é um nome cotado. Temos outros nomes que vêm falando em candidaturas, como Paulo Pimenta, como Manuela Dávila e Juliana outros. Brizola, né? E na direita, perdão, A Juliana Brizola também se manifestando, Juliana né? Brizola também, exatamente. Juliana Brizola, que aliás tem dois desafios, ela e Paula Mascarenhas, por exemplo, né, que é conseguir ter a viabilidade do seu partido. Ah, Porque hoje o PDT da Juliana Brizola integra a base do governo Eduardo Leite, e há uma tentativa do governo do estado e do Gabriel Souza de manter o PDT na sua base, para não abrir uma dissidência interna e dar uma força para um possível adversário, né? E a Paula Mascarenhas tem um adversário que é o Maranata, prefeito de Guaíba, que agora chega ao PSDB, e, pelo que sabemos, acabou recebendo uma autorização vinda de cima, vinda do Diretório Nacional para ser candidato pelo PSDB diante da saída do Eduardo Leite do partido, né? E a Paula Mascarenhas, aliada de Eduardo Leite, que está aqui no estado e presidente do PSDB, acabou se lançando numa tentativa de bloquear esse movimento. mas não Então há uma indefinição também nessa seara. o Maranata E na direita, Maranata vai fazer muita sombra aqui. Olha, a Paula Mascarinha saiu muito queimada aí da Pelotas, né? Um troço meio complicado, não sei. Bom, mas e a direita, deputado? Que a direita está fazendo, hein? na direita nós temos aí a pré-candidatura do Zucco, né, deputado federal Zucco, que é o candidato do PL, que será, perdão, o candidato do PL. O Novo, a princípio, não lançará candidato e já anunciou uma aliança com o PL para a construção dessa candidatura de direita. Sim. E aí temos trabalhado para atrair outras legendas para esta candidatura, para montar justamente, né, uma plataforma que acredita que o Rio Grande do Sul pode avançar muito mais, e que acha que o governo do estado perdeu o brilho nos olhos. Esse segundo mandato do Eduardo Leite foi um mandato sem muita novidade, sem muita ambição, um mandato muito do feijão com arroz, e sem grandes ímpetos para transformar o Rio Grande do Sul e enfrentar os desafios que estão postos. E são muitos, né, Fábio? Pois é, tivemos... eu queria te perguntar sobre o progressista. O progressista tem uma boa participação aqui em Camaquã, na região Costa Doce, né? Como é que está o progressista nas conversas com o pessoal, hein? Pois é, hoje o Progressistas ele integra a base do governo Eduardo Leite, mas nós sabemos que uma boa parte do Progressistas, dos seus quadros, se identifica com a direita e gostaria de estar numa chapa de direita. Sim. Então, temos sido muito receptivos e inclusive, temos provocado bastante quadros do PP
para que se aliassem conosco e estivessem junto conosco nessa caminhada, bem como republicanos, Podemos, outros partidos já sinalizam também poder estar conosco nessa caminhada, né? Nada ainda definido, mas há o interesse de fazer uma frente de direita aí com vários partidos compondo. Eu estava vendo, pessoal, essa noite, uma coisa sobre o que vai acontecer no Brasil, né? E o reflexo também acontece aqui, né? E a questão de uma polarização mais aguçada que nas últimas vezes, né? E é interessante a gente saber o seguinte, existem 2 turnos numa eleição, né? Mas dependendo das forças se unirem, uma eleição pode chegar a um turno, ou no primeiro turno, não digo definido, mas muito mais definido do que muito fracionamento, com vários candidatos e aquilo... Daqui a pouco um cara que podia fazer uma contraponta a um determinado candidato, por pouco ele sai da jogada e fica um terceiro, né? Que não é a grande vontade do Estado brasileiro, né? É verdade, é verdade. Nós temos um cenário, o que se desenha para 2026 em termos de candidatura aqui no governo do Estado, é um cenário de poucas candidaturas que se desenha, né, Fábio? Ainda é muito cedo, falta um ano, como tu falaste aí, um pouco mais de um ano para a eleição, então muita coisa ainda vai acontecer. Mas é fato que o próprio Partido Progressista, que hoje tem o Kovács, né, o deputado Kovács, que é seu presidente estadual, como um anunciado pré-candidato, ao qual a candidatura eu particularmente não acredito que vá muito adiante, porque ele me parece que tomou uma decisão para tentar também apaziguar os ânimos internamente, já que o lado aí mais ligado à sua família estava querendo ser vice do Gabriel Souza, e um outro lado do Progressistas gostaria de ter uma candidatura própria, ter um nome próprio ou estar junto de uma plataforma de direita. Então, nesse meio dessa confusão, ele acabou encontrando essa solução, lançando sua candidatura. Mas eu enxergo, e aí as pesquisas já trazem, né, Fábio, um cenário onde o Tenente Coronel Zucco, deputado federal do PL, já larga na frente nas pesquisas, pontua muito bem. Nós lançaremos nessa plataforma da direita o deputado Marcel Van Hatten e o deputado Sanderson ao Senado como os 2 nomes para ocupar as cadeiras do Senado e comprometidos com a convicção de fazer valer o respeito do Senado para com a Constituição. Isso significa fazer a cobrança do Supremo Tribunal Federal para que cumpra a Constituição, para que se atenha à sua autonomia constitucional e para que, obviamente, aqueles que vêm abusando do poder, como é o caso do juiz Alexandre de Moraes, possam ser cobrados, punidos e empichados, inclusive, porque há uma série de violações da legalidade que são cometidas de maneira recorrente. E agora, ontem nós tivemos, né, a condenação aí do Bolsonaro, com o voto do ministro Fux, ficou ainda mais clara a forma com que esse julgamento, e não só a tese para o Bolsonaro, mas sim para todos aqueles que estavam no 8 de janeiro, ou mesmo os ex-ministros e próximos ao Bolsonaro estão sendo condenados. Então, um processo viciado, cheio de equívocos, com muitas ilegalidades no processo, e inclusive com o local inadequado, né, que é o que o ministro Fux disse, que o Supremo Tribunal Federal seria incompetente para fazer esse julgamento, deveria estar na primeira instância. Ou seja, uma série de problemas que nós precisaríamos ter um Senado mais ativo e mais responsivo para cobrar essa autonomia. Na pesquisa para o Senado, deputado, olha os candidatos que o Rio Grande do Sul, até hoje, né? Temos aí o Marcel Van Hatten na cabeça de chapa. Nós temos aí, qual é a outra opção aí que tem para vir? Nós teremos dois senadores eleitos pelo Estado, né? São 2 senadores, nós votaríamos 2 vezes, né, Fábio? Importante lembrar aqui para o ouvinte, votaríamos 2 vezes, então você não pode votar no mesmo candidato 2 vezes, mas vai poder escolher 2 candidatos. E aí nós estamos lançando, iremos lançar, né, Marcel Van Hatten e o deputado Sanderson para serem 2 candidaturas de direita e comprometidas com esta visão que eu acabei de mencionar. Nós já vemos a movimentação por parte da esquerda de também lançar 1 ou 2 candidatos. Acreditamos que um desses nomes deve ser Paulo Pimenta. Outro nome que pode ser lançado, que tem tentado construir sua plataforma, é Manuela Dávila.
também vemos aí Eduardo Leite como um possível nome vindo no centro aí, além de outros que podem se avizinhar e se lançar. Então ainda está muito incerto o cenário do Senado, né? Porque poucos falaram sobre pré-candidaturas no caso do Senado, diferentemente do governo do Estado, onde já está mais claro alguns nomes. Aqueles que já se lançaram pré-candidatos ao Senado são efetivamente Marcel Van Hatten e Sanderson. Demais ainda não vi um anúncio oficial ou mais contundente. E diz uma coisa, está se costurando as coisas, né? Tá se costurando. Os partidos têm que abandonar o governo, quem não vai ficar com o Gabriel Souza e com o Eduardo Leite o ano que vem, tem que sair do governo de uma vez também, né? Pois é uma das coisas que nós estamos conversando e claro que agora nós tivemos um movimento recente, né, Fábio, de formação de um bloco de oposição à direita ao governador Eduardo Leite, né, por entender que o governador embarcou numa agenda eleitoral, numa agenda que é prioritária para si, mas não para os gaúchos. E aí tem uma série de evidências que trazem isso à tona, né? Não só teve a tentativa de compra do jatinho com dinheiro do Fundo da Reconstrução, depois o documentário de autopromoção, né? A tentativa aí de colocar dinheiro dos gaúchos nas escolas de samba do Rio de Janeiro, no Carnaval Carioca. Agora, mais recentemente, a quadra de beach tênis construída no Palácio das Hortênsias, casa de férias do governador em Canela. Então, uma série de tropeços, na minha opinião, que são muito mais sintomáticos do que eles próprios um grande problema, mas sintomas de que o governador se conectou. E esse bloco de oposição à direita quer oferecer uma agenda alternativa para o Estado, uma agenda que respeite os avanços já conquistados através de reformas, de concessões, privatizações, e que se torne ainda mais ambicioso no sentido de voltarmos a ter crescimento, né? O Estado do Rio Grande do Sul, de 2018 até agora 2025, ele permanece estagnado na 5ª posição entre os estados mais competitivos do país, segundo o ranking CLP. Ou seja, desde o início da gestão Eduardo Leite, nós seguimos perdendo para o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e não avançamos nenhuma posição nesse sentido. E também estamos estagnados do ponto de vista econômico, com estiagens, com enchente, mas também porque houve uma priorização de investimento de recurso público em áreas talvez não essenciais para o desenvolvimento econômico, como, por exemplo, seriam os portos, os aeroportos, as ferrovias, as hidrovias e as estradas. Tivemos algumas medidas e algumas ações? Sim, tivemos, mas achamos que nós precisamos de mais ambição e ter uma agenda mais célere com relação ao desenvolvimento econômico. E isso passa não só por infraestrutura, mas também por áreas como educação, que foi tida como prioritária em discurso do governador, mas que até agora não vimos avançar também os indicadores. E nós agora vamos entregar as rodovias ao governo federal para fazer a manutenção em toda a extensão de Porto Alegre a Pelotas. Já está um caos de Porto Alegre a Camaquã e a expectativa é que piore. Então nós estamos falando de logística importante do estado do Rio Grande do Sul sendo deteriorada nos próximos anos. Deputado, só para encerrar, a Expo Inter terminou com números abaixo do necessário para uma boa retomada dos negócios. A gente sabe que tem uma série de somas nisso, a questão de dívida dos produtores, a questão da exportação para os Estados Unidos, o mercado também mudou bastante, e produtores rurais fizeram sua manifestação lá, inclusive se manifestando contra os ministros que estavam lá, e houve também uma surpresa minha de manifestar críticas ao governador do estado do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê a Expo Inter e esse cenário que aconteceu lá? A Expo Inter é mais um sinal disso que eu vinha falando, da nossa estagnação econômica, né, Fábio? As vaias aos ministros do Lula eram esperadas, aliás, os ministros sabiam que tomariam vaias e foi uma decisão de última hora do governo federal de enviar ministros, porque iriam passar por mais um grande evento do agro gaúcho sem representação de ministério, como já tinha acontecido na Expo Direto e Não Me Toque, o que é uma vergonha, um constrangimento, um estado que tem aí uma grande produção de alimentos para o Brasil, que representa muito no PIB nacional, sendo ignorado pelo governo federal. Pois bem, mandaram os ministros, sofreram as vaias, obviamente o produtor ele está angustiado, são muitas as dívidas, tínhamos lá 23 coroas de flores representando muitos produtores que tiraram a sua própria vida por não encontrar aí esperanças, né, não enxergar luz no fim do túnel para a sua situação, e tiraram a própria vida, o que é dramático, é trágico, né?
E o governador acabou sendo vaiado também, na minha opinião, não compreendeu a vaia, acabou batendo boca, inclusive, com os produtores que lá estavam para protestar justamente pelas suas condições de dificuldade de conseguir seguir trabalhando e pediam essencialmente isso. Os produtores pedem condições para seguir trabalhando. Né? Eu não estou vendo nenhum produtor pedindo privilégio, pedindo bolsa isso ou bolsa aquilo, pedindo para ser bancado pelo Estado. Pelo contrário. O que a gente vê são os produtores pedindo condições de quitar as suas dívidas e garantir produção de próximas safras. Ou seja, querem trabalhar. E nós precisamos, enquanto lideranças políticas, né, e os representantes do Estado, olhar para isso com atenção e carinho, porque são eles que garantem também os tributos nos cofres públicos, são eles que garantem PIB para o Estado, para o país, são eles que garantem alimentos nas prateleiras. E o governador não entendeu isso, levou para o lado pessoal, acabou batendo boca com as vaias, desrespeitando, inclusive, esse momento justo de críticas dos produtores pelo momento que estão vivendo. Mas o governo do Estado, né, mais uma vez, eu entendo que, apesar dos ministros do Lula sofrerem as vaias e não terem reagido, o governador parece que, por sua vaidade, talvez, não conseguiu conter as vaias e compreendê-las. E isso mostra, mais uma vez, assim, que talvez ele não esteja conectado com as necessidades da população e com aquilo que é prioridade para o povo gaúcho e por quem produz. E, mais uma vez, reforça a nossa posição de oposição à direita de trazer essa agenda, de trazer esta crítica, né? Uma crítica qualificada. Nós não temos a intenção, né? Eu lidero este grupo de deputados e até faço questão de citá-los aqui, Fábio, se me permitir, mas o deputado Capitão Martin, deputado Gustavo Vitorino, deputado delegado Zuco, os três do Republicanos, deputada Kelly Moraes, deputado Paparico Bach, deputado Cláudio Tachi e deputada Adriana Lara, do PL, e deputado Cláudio Branchieri, do Podemos, e o deputado Camozato, no caso eu aqui do Partido Novo. São 9 deputados estaduais integrando o bloco, e todos esses deputados acreditam que o Rio Grande do Sul pode mais e não tem interesse em fazer oposição por oposição. Mas sim, nós entendemos que nós não podemos ficar sem oferecer críticas e alternativas para o Estado poder se desenvolver, especialmente mirando, obviamente, numa possível organização para a eleição 2026 e para já influenciarmos na agenda desta eleição, em quais as pautas que devem ser olhadas pelos candidatos. Eu vou lhe dizer uma coisa muito franca. Eu acho que a eleição ano que vem, ela não tem que vir com crítica ao atual governo, fazer essa coisa de rescaldo para trás. Se a pauta de quem quer entrar no governo não for de posição positiva, com clareza da informação, com clareza de uma definição de como fazer o Estado do Rio Grande do Sul de novo voltar ao cenário nacional como índices positivos na educação, desenvolvimento, geração de negócios, essa oposição de reclamar dos outros, no meu ponto de vista, eu como eleitor, eu não quero ouvir. Eu quero ouvir coisas propositivas. Eu vou fazer a escola tal porque isso vai acontecer dessa forma, vai melhorar isso. Eu vou melhorar a estrada para isso acontecer. Eu vou tentar fazer a ferrovia para isso não fazer. E nós parar, tá cansado. Esse assunto Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal, agora governo do Estado, cansa para o eleitor. E nós temos que fazer o seguinte, deputado, nós temos que convocar os eleitores, mas com vontade, não com obrigação, de vontade de ir ano que vem para a urna, para votar com vontade de mudar ou de manter, ou de apoiar, ou de rebeldia, votar o voto contrário. Mas tem que ser muito claro o voto. Nós temos o Rio Grande do Sul não merece estar em índices de desabono em alguns setores, de dificuldade, de constrangimento. Entende? Eu acho que o Rio Grande do Sul sempre foi um estado de ponta, de puxar os outros estados, e não ser um estado que é puxado, que é envergonhado. É coisa simples. Eu estava vendo agora uma matéria aí do nosso colega Alex Soares sobre a conexão de internet no estado do Paraná em relação ao Rio Grande do Sul. Pô, aí vão dizer, não, mas isso aí é de iniciativa privada, é das operadoras. Meu amigo, o governo do estado zerou, diminuiu o imposto lá pela metade, e a contrapartida é o seguinte, é meter torre de internet em todo o interior do Paraná. Para isso, conectividade no interior. Tem que ser positivo as coisas. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma campanha diferente. Sinceramente, aqui na rádio nós vamos ter que montar um esquema. Quer falar coisa positiva, fala. Quer falar mal dos outros, não vai falar. Então,
Porque eu acho assim, eu como eleitor, eu gostaria de manhã, no domingo de outubro, sair de casa para votar em quem está me propondo coisas positivas. Isso vai ser importante para nós. Nós temos que virar essa página. Está cansado demais, né, deputado? E vai ser uma polarização. E a gente está vendo isso aí, vai ser uma polarização. Mas que os candidatos venham com coisa seguinte, conhecer realmente a proposta da cidade, da região. O que a metade sul precisa no Rio Grande do Sul? Não adianta falar da Bahia. O que a metade sul do Rio Grande precisa? Ponto. Vai falar mal do cara lá do Rio de Janeiro? Não serve para nós. Nós vamos ter que fazer esse tipo de coisa. E os candidatos, nós temos bons candidatos, só que tem que parar de prometer coisa que não pode. Não, é verdade, Fábio. Não só não prometer o que não pode ser cumprido, mas sim, a agenda propositiva é um dos temas aí, enquanto líder desse bloco, que eu estou muito comprometido em fazer, né? Porque eu acho que, justamente, se nós nos unirmos em torno de um bloco de oposição, em geral as pessoas já pensam assim, bom, mas a oposição a quê, né? Eu considero a oposição a uma agenda que talvez não esteja bem apresentada e eventuais reveses daquilo que está tirando o foco. Deixa eu lhe dar um exemplo, assim, deixa eu lhe dar um exemplo sobre a nossa micro-regiãozinha aqui, que tu conhece bem, tu é um cara presente aqui na nossa região. Hospital Nossa Senhora Aparecida, que abrange a nossa região aqui. Tem UTI, nós temos 10 leitos de UTI em Camaquã. Estamos agora terminando de construir mais um prédio em Camaquã. Temos 5 ou 6 blocos cirúrgicos funcionando. Somos referência na área de oftalmologia. A estrutura física está montada. É inaceitável, deputado. É inaceitável tu botar um cara, uma pessoa, um senhor de idade, uma senhora, dentro de um carro, dentro de um ônibus, para fazer radioterapia em Porto Alegre. Para fazer quimioterapia em Porto Alegre. Quando eu tinha 10 anos de idade, diziam que não podia fazer isso porque não tinha UTI. Nós estamos aí há 6 anos com UTI em Camaquã, 5 anos, e continuo com a mesma balela de que nós temos que levantar as pessoas, coitado das pessoas, fazer radioterapia em Porto Alegre, porque não tem um laboratório, uma empresa para fazer em Camaquã. E eu chamo isso de reserva de mercado. O pessoal tem medo de falar sobre isso, mas é reserva de mercado. Tem gente ganhando muito bem em Porto Alegre que não quer repartir o pão em Camaquã. Então, o candidato ao governo do estado, que se apresentar dizendo que no dia seguinte ele vai entrar com uma proposta de botar radioterapia e quimioterapia em Camaquã, é ponto positivo. Eu estou falando de um dos itens que me entristece. Camaquã manda, deputado, 150 pessoas por dia para Porto Alegre ou para outro município por causa de saúde. É inaceitável esse tipo de coisa. É inaceitável. Arambaré mandar 2 vans para Porto Alegre para tratar de saúde. Tendo um hospital em Camaquã, aí tu vai naquela, né? Aí tem uns hospitais em Porto Alegre que tem altas vantagens, que eu não sei por que isso, né? Em algumas coisas, em detrimento do outro coitadinho aqui de Camaquã que não recebe dinheiro, não recebe tratamento, tabelas diferenciadas, falta de profissionais e assim por diante. Então, o que eu digo é o seguinte: nós temos que fazer uma campanha ano que vem, é o seguinte: o que o seu candidato, né? Estou falando de um conjunto. O que o candidato propõe para a metade sul do Rio Grande? O que o candidato propõe para a região, para Costa Doce? Pois é. Então venha conhecer antes de vir fazer campanha aqui. E olha, eu vou lutar contra quem não souber os motivos que nós lutamos aqui, que nós brigamos. O senhor é sabedor disso, eu estou falando porque o senhor é sabedor disso, visita a nossa região seguida. Mas o senhor, candidato de direita, e os candidatos de esquerda ou de centro que estiverem em Camaquã, eu vou ser a voz de combater o cara que vem para cá para falar bobagem ou não prometer ou não realizar o que nós queremos. Por isso que eu acho assim, vamos fazer, deputado. Eu sei que o senhor tem excelentes convicções, é um jovem empreendedor de boas notícias. Vamos fazer dessa campanha uma virada do Rio Grande do Sul na nossa política partidária. É isso que eu peço para todos, vou pedir para todos os candidatos. Vamos fazer uma coisa séria. Vamos abandonar o tal do coleguismo, do partidarismo, daquela coisa de só atender os seus, para fazer o Rio Grande do Sul ser forte de novo. É isso que nós precisamos, deputado. Não, perfeito, Fabi. E esse papel que
tu tens aí, a Acústica FM tem feito, é muito importante, porque ajudam a trazer as pautas e trazer informação também para os parlamentares, para as lideranças políticas poderem também organizar as suas pautas, né? Então, eu saúdo isso e nós precisamos disso mesmo, viu, Fábio? Eu sinto falta, justamente, talvez a maior crítica que nós temos feito neste final de segundo mandato no governo é esta falta de agenda, de conseguir ter uma claridade do que é prioridade para a população e conseguir ter uma agenda que esteja sendo executada à luz dessas prioridades. E é justamente esse debate propositivo que precisa ser feito, sim. Né? Eu não acredito em plataforma eleitoral de eleição onde ela reside apenas na crítica ao terceiro. Tu não constrói nada fazendo crítica a terceiros. Tu constrói montando a tua agenda e falando sobre o que tu quer fazer. E tendo meios para fazer. Senão é mera conversa, né? Então, eu estou perfeitamente de acordo com o que tu falaste. E eu peço aos eleitores, o pessoal que está me ouvindo aqui, e desculpa se eu avanço às vezes no sinal, mas amigos e amigas estão me ouvindo, por favor, não é candidato bonitinho, candidato que o dia te deu um oi, te deu um abraço, não é isso que nós queremos. Nós temos que a nossa região se conscientizar o seguinte, ou nós queremos virar no estado uma região promissora, nós temos que ter deputados, governador, presidente, deputado federal, senadores eleitos com compromisso conosco. Estou falando na frente de um deputado estadual que está aqui, o candidato, inclusive o deputado estadual vai alçar uma candidatura a deputado federal provavelmente no ano que vem, mas assim, nós temos que assumir uma posição. Nós temos, deputado, nós botamos em voto em 200 candidatos aqui. É uma coisa absurda o que a região faz. Gente que nunca pisou o pé em Camaquã, em Arambaré, ganhou voto. Porque o amigo lá, o fulano, disse que era para votar no fulano lá. Pô, mas e aí? O cara ganhou voto e colheu compromisso conosco. Então é o seguinte, eu aqui, deputado, nós só estamos concedendo entrevista para quem conhece a nossa região. Eu não vou abrir mais microfone para um cara que um dia achou que podia ser Camaquã o reitor de voto. Não dá para fazer isso. Segundo, as pessoas têm que vir aqui se comprometer conosco, ser muito claro com as nossas posições, e a gente precisa sim, precisa de oposição, nós precisamos da direita, precisamos da esquerda, precisamos do meio, mas precisamos de gente comprometida com o Rio Grande do Sul. E eu quero te agradecer muito a atenção aí, que tu sempre tem uma voz e um carinho também, onde nos abre porta também, deputado, e a gente possa fazer uma eleição bonita, que a gente vai fazer uma coisa assim, que a gente terminemos a eleição, a gente diz o seguinte, fizemos o nosso trabalho. Ganhou quem foi melhor, quem desenvolveu melhor, né? Não, com certeza, Fábio. E não só isso, né? Ganhou e aí passa para o dia seguinte para a cobrança, né? Porque também é um papel muito importante da cidadania, que vocês também fazem muito bem, né? E a imprensa tem um papel fundamental nisso, de fazer o acompanhamento, a fiscalização, a cobrança, para que aquilo, tudo que foi dito em campanha seja efetivamente realizado, para que os equívocos sejam corrigidos, para que o que está se esquecendo possa ser observado. Exemplo, e assim, deputado, que uma democracia é construída, né? Um exemplo aqui. O Fernando aqui está dizendo, cada vez mais enojado. Eu só dou um exemplo aqui. Nós tivemos várias CPIs no Brasil, tá? CPI da Covid, o pessoal se lembra, quem mais se lembra. Agora, CPI do INSS. Mas eu, como deputado eleito por um povo, ganho meu soldo, tenho a minha estrutura. Por que eu não vou ter interesse de esclarecer coisa? Qual é o interesse de eu não querer esclarecer uma fraude que aconteceu nas vacinas do Covid? Qual é o interesse de eu não querer esclarecer a fraude do INSS? Isso é inaceitável, deputado. Um partido, porque está na oposição, quer fazer a CPI, mas quando ele vira situação, ele não quer CPI. E eu estou falando o seguinte, ali tem pessoas eleitas da mesma região. É inaceitável isso. Nós temos que ter independência. É inaceitável um partido, eu não quero CPI porque vai machucar o meu governo. Pô, parei um pouquinho. Quer dizer, o povo só serve para votarem nele, depois desaparece, faz o que o partido manda. É uma coisa complicada. Bom, mas desculpa me externar aqui, mas eu fico vendo assim, dei vontade de desligar a televisão às vezes, porque eu não entendo, assim, o cara é o cara que mais brigou numa coisa, no outro ano, no outro mandato, ele é o cachorrinho que não late, tá quietinho lá dentro para não ter coisa, é brabo. Certo, deputado Felipe Camozato? Certo. Não, obrigado, Fábio, pelo espaço. Um prazer falar contigo sempre e sempre à disposição na Assembleia Legislativa aqui para tratar de todos os temas de interesse do Estado e da região. Um abraço bem grande. Obrigado.